Olá, sétimo ano, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar durante a nossa aula de ciências o capítulo 6, os seres vivos e o meio ambiente. E para isso eu peço então que vocês abram na página 12. A gente já aprendeu sobre a biodiversidade na última aula. A gente viu o que é uma população, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma região, e a gente viu que o conjunto de populações a gente dá o nome de comunidade. A gente aprendeu que o local em que esses indivíduos vivem chama habitat, e quando a gente fala sobre modo de vida, a gente está falando do nicho ecológico. E hoje a gente vai aprender um conceito novo que chama ecossistema. A gente sabe que os seres vivos daquela região interagem um com o outro, mas eles também interagem com aquele ambiente em que eles vivem. Então, quando a gente fala da comunidade que vive numa região e como ela interage com os fatores abióticos, ou seja, com as coisas não vivas, estamos falando de um ecossistema. Aqui no livro, ele traz para a gente o exemplo de um ecossistema marinho, para que a gente não se esqueça que os rios, os mares, os oceanos também formam ecossistemas. Então, olha aqui, temos seres vivos, a estrela do mar, o coral, as anêmonas, os peixes e também temos fatores abióticos, a areia, a água, luminosidade, oxigênio, gás carbônico, formando então um ecossistema. Temos fatores bióticos, seres vivos, formando então populações, formando comunidades, e também temos fatores abióticos, todos eles se relacionando, formando então um ecossistema. A gente pode trabalhar com grandes ecossistemas, como por exemplo a floresta amazônica, mas a gente também pode analisar pequenos ecossistemas, como por exemplo um vasinho de planta. O importante é, se for um ecossistema, tem que ter uma comunidade. Para ter uma comunidade, lembre, comunidade tem que ter um conjunto de população, tem que ter mais de uma espécie. Então, tem que ter no seu vasinho de planta mais do que uma espécie de planta. Não pode ser só uma, né? Então, tem que ter ali uma planta, uma formiguinha, um musgo, algum inseto que está passando ali, algum outro, duas plantinhas juntas, duas espécies diferentes, né? Então, pode ter ecossistemas gigantescos, floresta amazônica, pode ser um deserto, pode ser o quintal da minha casa, onde eu tenho um canteiro, pode ser um jardim, pode ser uma praça. E a gente não pode esquecer que na água também há vida. Então, por isso que quando eu estava falando para vocês da área A e da área B, eu falei para vocês que na área B tinha um rio, né? Eu dei a ênfase do rio aqui. E lembrando, quando a gente fez a análise aqui da área A e da área B, a gente falou apenas das aves, né? Mas nesses recortes aqui de paisagem, tem mais do que aves, tem muitas outras espécies além do que as aves. E a gente analisou aqui o que a gente chamou de paisagens. Por que a gente chamou de paisagens? Porque não tinha só um ecossistema, tinha vários ecossistemas. Tinha a parte da floresta, tinha a parte do campo, tinha a parte da pastagem. Então a gente chama de paisagem quando é uma porção mensurável de espaço, ou seja, ele mediu e delimitou o espaço e tem diversos ecossistemas diferentes. Então, quando tem vários ecossistemas diferentes nesse espaço que eu delimitei, eu chamo isso de paisagem. Então, a gente viu que falar de biodiversidade tem muito mais coisa do que a gente pensou no começo, né? Ah, é a diversidade da vida. Pronto, acabou. Não, é muito mais coisa. E então, já que é muito mais coisa, os cientistas, quando vêm estudar a ecologia, eles tentam organizar tudo isso. Por que precisa organizar tudo isso? Porque é organizando que eles vão entender qual é o papel de cada espécie,
como cada espécie contribui para a natureza e por que é importante preservá-las. Nós vimos, né, no último capítulo, como o ser humano tem interferido na natureza e como isso tem levado a uma grande extinção em massa, como isso tem acelerado a extinção em massa e como isso tem prejudicado o planeta e tem prejudicado a vida de maneira geral. A gente então vai conversar um pouquinho de como que os cientistas têm estudado isso para tentar então conservar da melhor maneira possível. Então, como saber como conservar a natureza e por que é importante conservar aquele ambiente? Por exemplo, por que conservar a caatinga lá no Nordeste? Você fala assim, nossa, mas é terra seca. Por que eu tenho que conservar aquele ambiente natural? Então, é assim que os cientistas pesquisam. Vejam aqui na página 13. Olha, eles primeiro começam observando a composição do ambiente. Eles descrevem aquele ambiente que eles estão estudando. Eles, por exemplo, quem são os indivíduos que vivem lá? Eles observam que tem um cacto, qual é a planta que vive naquela região, qual é o animal que vive naquela região, como que é formada aquela paisagem. Eles vão descrevendo e anotando, tirando fotos, fazendo registros, anotando com o máximo de detalhes possível como que é aquela região. Depois, eles anotam qual é a estrutura daquela região. Descrevem como são os componentes e como eles estão organizados naquele ambiente. Por exemplo, os indivíduos estão organizados em uma população ou eles já estão organizados numa comunidade? Qual é a altura da vegetação? A vegetação é rasteira, as plantas já são mais altas, tem árvores? Não tem árvores. Qual é o tipo de garra que as aves têm? Será que essa garra serve para alguma coisa? Né? Vão anotando a estrutura. E depois eles tentam analisar a função, né? A interação entre a composição e a estrutura do ambiente. Então, será que o solo e as raízes têm alguma função? Qual a importância de preservar a mata nas margens dos rios e dos lagos? Por que as aves possuem aquele determinado, né, formato da garra? E é assim que eles vão tentando, então, determinar qual que é o valor econômico daquela região e fazer, então, políticas de conservação da biodiversidade. Veja só um exemplo daquela região do Cerrado que a gente analisou, da área A e da área B. Aqui na página 14, os cientistas já fizeram essa análise, olha só. Eles viram o campo limpo, campo sujo, cerradão e mata ciliar. É assim que eles analisam. Olha o rio passando aqui, que não dava nem pra gente ver o rio passando. Olha como eles veem perto do rio, como as raízes vão mudando de acordo com a vegetação. Esse é um perfil tridimensional da área B, ali onde passava o rio. Então, olha como perto do rio, se as árvores são maiores, as raízes são maiores, que tem o lençol freático, como a densidade da vegetação muda. Tudo isso é muito importante para que eles possam, então, ver como que funciona toda essa dinâmica do ambiente e propor medidas de conservar essa região, tá bom? Gente, então os estudos da biodiversidade são muito mais complexos do que falar assim, tem muitos animais naquela região, tá bom? Nós estudamos um pouquinho para entender o que significa população, comunidade, habitat e nicho ecológico e ecossistemas. E nos próximos capítulos, então, a gente vai analisar um pouco de outros aspectos e entender um pouco mais da biodiversidade da vida, tanto no Brasil quanto no mundo. Até mais!